Isso pode se unir junto com o fogo estranho, ser colocado no lugar santíssimo. Mas disse como? Fazendo algo que não está ou não estava na vontade do Senhor. Quando eu fui a ministrar a Santa Ceia pela primeira vez em Porto Rico, que Miguel não pôde ir, nessa vez houve a Santa Ceia e Miguel já não poderia entrar em Porto Rico. E ele disse, como vamos fazer? Aí, fazes tu, ele me respondeu, mas e eu como que... Miguel, o ajudante de Miguel era eu, e aí eu ajudava. Então eu falei, o meu ajudante que seja Billy, como co-pastor que ele esteja e que venha. Eu já tinha falado com Billy, eu já tinha feito tudinho, aprumado tudo. Quando eu passar, tu vens. Já tinha preparado tudo, mas um detalhezinho, eu não tinha falado isso para ele. Ele estava sentado com a Bíblia. Ele, quando eu estou na mesa, eu digo para Billy que venha. E Billy caminhando aí, ao vivo, em todas as cores. Billy vindo. E ele me chama, para onde é que ele vem? E eu lhe respondi, ele vai me ajudar. E ele me olha e diz, não, tu sozinho ministra. Ministra tu sozinho. E eu vejo Billy vindo, e o que é que eu falo para ele? E quando ele vem caminhando, como Billy ele se aproxima e eu digo pela mesa, Billy, tá bem, eu vou fazer. Depois eu expliquei para ele, mas eu me lembro que eu pegava a jarra de água aí. Mas eu ainda estava aí, tendo consciência disso, me conscientizando e depois meditando o que é o ministrar algo, ou ministrar alguma coisa na casa de Deus, no lugar santíssimo. Ou seja, o que tem a ver com fazer algo para o povo, fazer uma coisa para o povo, ministrar algo para o povo. Certamente para Deus tem que ser conforme, e portanto para Deus tem que ser conforme a como está estabelecido e tal como Deus já o vê. Ou como Deus vê. E depois eu vejo no livro de citação que diz que José foi chamado para o ministério e Billy não. Ou seja, Billy Paul não foi chamado ao ministério, mas José sim. Ele escreveu isso. E depois eu lhe falei, mas William, como é que podes escolher e me dizer aí para escolher um co-pastor? E eu te falei, nesse que tu pensaste primeiro é esse. Olha, ok, é este aqui. Mas por um outro lado, esse co-pastor não pôde ministrar junto comigo uma Santa Ceia. Ou seja, que olhem a responsabilidade que tem aí, que existe aí. Porque no lugar santíssimo, quem ministra é o sumo sacerdote. E poderá se falar, mas aí estava ministrando Miguel, o irmão Miguel, estava ministrando. E estavas tu estavas. Ou seja, aí se estava havendo aí um entrelaçamento, se estava realizando o entrelaçamento, onde assim como ele mesmo, ele próprio, não foi ele quem aparentemente, visivelmente não foi ele quem me ungiu, mas o que estava nesse homem, ou quem estava nesse homem foi quem me ungiu. Miguel foi um instrumento enviado por Deus, operado pelo Espírito Santo, operando nesse momento para me ungir. E o que esse homem falou foi inspirado pelo Espírito Santo que estava no quartinho de madeira, certamente realizando isso através dos lábios do irmão Miguel. Amém, Senhor. E depois, quando estamos na Santa Ceia, que foi que ele disse, fala para o Benji que te ajude. Vê ele mesmo, o mesmo homem que usou para me ungir, foi o mesmo homem que Deus usou para me ensinar como fazer enquanto ele estava aí. Mas tudo isso ele tinha que esconder, ocultar tudo isso. Ele não podia abrir isso abertamente, porque esse ministério iria estar realizando, fazendo a obra em uma nova era e uma nova dispensação. Não podia estar ministrando
antes do tempo. Mas como é um entrelaçamento, realizou-se, fez-se esse entrelaçamento, e aí tinha que ir se entrelaçando aí essa era e essa dispensação com a que estava por finalizar ou terminar. Mas isso são coisas que estiveram acontecendo, sendo feitas aí em Porto Rico de uma forma, eu nunca tinha falado assim, desse jeito. Mas isso aí, depois ele me explicou muitas coisas e sempre ele me tomava como exemplo, me dava como exemplo os filhos de Arão que entraram com fogo estranho. Também revelações, isso representa revelações estranhas e coisas estranhas que levam ao povo, e isso é morte espiritual. E como nós lemos que mesmo estando vivos já estão mortos, são gente que estão andando, mas já estão mortas espiritualmente. E por isso é que é muito delicado, aquele que ministra no lugar santíssimo é só um só. Ninguém mais pode ministrar. E é quem tem o nome. Porque na laminazinha estava escrito santidade e a Jeová. Santidade é YHWH, ou seja, que quem entrava ou entrasse aí era só um que entrava aí. Moisés podia entrar em qualquer tempo ou momento. Mas os outros entravam uma vez por ano. E para ministrar no lugar santíssimo, por isso quando ele me dizia, me falava, Benji, quem unicamente ministra no lugar santíssimo, o único que ministra no lugar santíssimo, fala para eles, diz, sou eu. E eu, quando eu me lembro disso, era a voz dele por mim, que William disse que o único que pode ministrar no lugar santíssimo sou eu, a voz dele através de mim. Coisas que foram se cumprindo e ele me punha na boca o que eu deveria falar, e identificando, porque nesse momento ainda, todavia, estava esse instrumento, ainda estava vivo nesse momento, e todavia ele continuava sendo um homem em quem ou no qual Deus estava operando, mas houve um entrelaçamento aí, havia um entrelaçamento aí, tudo que Deus estava realizando estava refletindo, mostrando nele, ou através dele. Quando se vai, uma das evidências, das grandes evidências, que no irmão Branham e no irmão William, não se cumpriu o ministério de Moisés e Elias, é porque todavia o povo hebreu não foi convertido ou converso. Tão fácil. Está fácil porque os ministérios de Moisés e Elias, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, vem pela sua igreja, ou por sua igreja. E o povo hebreu, que também está esperando a vinda do Senhor, diz que ele vem diretamente para os judeus, ou direitinho para os judeus, mas ele vem pela sua noiva. Mas você diz, mas espera um pouquinho, é um mensageiro para os judeus e vem para que eles o recebam, mas então não, é que ele vem pela sua noiva. Por que ele diz que vem pela sua noiva? Porque ela é que vai estar junto com ele na ceia das bodas do Cordeiro. Deus a vai levar a ela. Os 144.000, sim, serão selados, mas terão que passar pela grande tribulação. Ou seja, aqui a evidência, a mostra de que nenhum deles se cumpriu a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a evidência uma é essa, e a outra que nós ainda estamos aqui. E tem que ter um ministério que esteja no meio da sua igreja, trazendo para ela a fé de rapto aos escolhidos sob o ensinamento da carpa da tenda. Tudo é tão simples, mas vejam que a própria simplicidade faz com que muitos não vejam a grandeza ou grandiosidade de tudo que Deus está fazendo. É por isso que ele diz que se não vigiarem, vai passar em branco, despercebido, porque é tão comum, tão normal. E qual é o normal? O comum, olha, nós estamos aqui normalmente, estamos falando, conversando, nos dá frio na gente, eu tenho as mãos frias, olha, nos faz frio, é no normal, é no comum do povo, no dia a dia do povo, e ainda pensam que tem de vir, ou estão esperando, alguns estão esperando que ele venha e pregue.
E que depois, para cúmulo, querem que ele venha para morrer, porque então, como é que vai se cumprir Apocalipse 11 então? E esse é o amor que tem para eles, e vejam, querem um corpo que vai voltar, que já é glorificado, que já está transformado. Um corpo assim não vai passar por isso, tem que ser um instrumento, tem que ser um véu de carne, no qual, em quem Deus tem adotado, ao qual Deus tem adotado e adotado esses ministérios, e ele dizia ao qual, e ele no final, no fim, acontece o que vai acontecer. Veja que é tão simples o que Deus está fazendo, que cada vez a pessoa vê a obra que Deus está realizando, e verdadeiramente, se não chegasse a ser que Deus tenha tido misericórdia com o povo pela sua igreja noiva, não veriam, porque iria ser tão simples, seria tão simples que até os próprios, os da família, se descuidarem, não conseguem ver a grandeza que tem essa família, que tem ou está nessa família. Olhem, até mesmo Miriam e Arão, eles tendo Moisés como seu irmão, eles sendo maior que eles, os irmãos mais velhos o trataram eles de uma forma normalmente. Deus também não falou pela gente? E mais outras coisas mais que falaram com Moisés. Mas vejam, Deus não teve como reparar eles aí, falar contra o ungido de Deus aí, ou falar contra Deus. Ou seja, que os da família, Deus não reparou isso. Isso os da família representa que Deus pode se aborrecer. É por isso que eu tenho orado muito pela minha família. Amém, Senhor. Pela minha família física e pela família espiritual. Sempre saibamos quem é que está no nosso meio, o que está no meio dela, porque é algo tão comum, tão normal. E só com um exemplo, com todo respeito nós falamos isso, só um exemplo. Quando nós mencionamos a nossa irmã Meda, falamos dela, olha, era tão normal, comum, que ela bateu a porta na cara dele. Ou seja, que no dia a dia era algo entre família, da família. Ele não ralhou com José. Agora tem algo aí, porque José foi arrependido e pediu perdão para ele. Ou seja, ele não corrigiu José. Vejam como o Espírito Santo não se agradou disso. Por tudo isso, e era sua esposa, e Deus estava mostrando aí o que seria essa era que bateria a porta a Cristo, mas depois, com a palavra falada, foi curada esse tumor que veio até ela. E 16 anos atrás ele o tinha visto, e depois, vejam, 2 anos depois, se cumpriu esse tempo, 16 anos. Aos 16 anos aparece, por aí, e depois, aí estava, 2 anos depois estava aí. Mas vejam, ele falou a palavra e ela foi curada. Ou seja, que pela palavra falada, pela intercessão do irmão Branham, foi curada, sã. Igualmente, Sara com Abraão, se não chegasse por Abraão, se não fosse por Abraão, Sara tivessem riscado ela daí, mas ela era parte dele, aí estava intercedendo o profeta por ela. É por isso que Deus nos ajude tanto a família física e a família espiritual a sempre ter essa reverência e esse cuidado, ter cuidado neste tempo, porque cada vez mais e mais vai se pondo mais fininho, mais fininho, mais fininho. E é cada vez mais delicado e mais delicado. Ele uma vez falou para a Júlia, a gente fica brincando, assim dessa forma a gente fica brincando, mas sempre guardando, tendo respeito ministerial. Eu lembro dessas palavras que ele falou para a Júlia, eu não sei por que foi isso, mas por algo, uma brincadeira que não era assim muito o Júlio, e foi em um percorrido.
Sempre tem cuidado, Júlio, porque a gente fica brincando com os outros, mas sempre guardando, tendo respeito ministerial. Ou seja, não se pode ficar assim, estar numa loucura, fazendo graça meio louco em coisas pesadas ou que possam ferir o Espírito Santo. A pessoa pode passar por isso, deixar passar, mas tem que ver como é que o Espírito Santo vê isso. Ela pode ter batido a porta na cara dele, é o meu esposo, mas isso não agradou a ele. E ele estava orando aí, o Espírito Santo estava aí operando. E quanto mais esse Espírito Santo em carne, como é que Deus vê tudo isso, mas nós falamos e Deus conhece o nosso coração, da minha família, da família espiritual, de todos os amigos, de todos os irmãos. Ele sabe, Ele conhece. Desde pequenininho a gente se conhece, talvez tenha essa afinidade, esse afim. E essa é a simplicidade. E como Ele sabe disso, que nós sabemos disso, eu sei que Ele vai continuar nos ajudando e que Ele nunca olhe para o que falemos ou façamos com maus olhos, que Ele saiba que, como é um da família, que faz parte da família, pois entre irmãos a gente faz brincadeira, brincamos, mas sempre temos guardado o respeito ministerial. Eu desejo que seja a família espiritual e a física, porque a espiritual é a maior. Teu pai, teus irmãos, quem é teu pai e tua mãe te buscam, te procuram, a tua família. Olha, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu desejo que a cura espiritual e física sempre esteja em todo o povo de Deus e que todos sejam curados de qualquer enfermidade, doença espiritual ou física que tenham por causa de algo, de uma coisa que talvez não perceberam, não se deram conta que por causa de algo, alguma coisa, feriram o Espírito Santo, que sejam curados, tal como foi curada, Meda foi curada pela palavra falada, por esse ato, por isso que ela fez. E se aí Deus a curou lá, pois eu hoje falo cura sobre toda pessoa que neste tempo final tenha ferido e sentido, feito o Espírito Santo sentir, que essa pessoa seja curada, onde quer que ela esteja, no país em que ela estiver. Que tu tire, Senhor, toda a dolência dessa pessoa ou dessas pessoas que te feriram na tua última manifestação, que sejam curadas, Senhor. Tu fizeste isso através do teu profeta precursor e tu cumpriste a palavra que ele falou. E hoje eu falo a palavra sobre toda doença de algum escolhido que seja tirada da sua vida. Doença no teu nome eterno e glorioso, ó Filho de Davi, William, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém e amém. O grande eu sou, o grande YHWH, eu sou, que está se revelando, tu estás revelando a teu povo e tu tens aberto nessa meia hora de silêncio, o teu povo, abriu para o teu povo e te mostrastes em simplicidade para teu povo. E tens falado com ele, tens dito, aqui estou. E lhes estás revelando o teu nome, Senhor, nesta hora de reclamação. Cura a tua igreja. Cura, Senhor, espiritualmente e fisicamente também de toda dolência, Senhor. Oh, bendito sejas. Bendito o teu nome para sempre, Senhor. Em tuas mãos encomendo a tua igreja nesta hora, Senhor. Tua igreja noiva, a qual, Senhor, está sendo preparada para irmos logo, brevemente, para essa grande ceia que está preparada, na ceia das bodas do Cordeiro, lá na 7ª dimensão. Graças, Senhor, porque sempre me escutas. Amém. E amém. Que bênção, que misericórdia a que o Senhor tem para conosco, que tem sido ou foi estendida, e que,
Se não fosse pelo amor que ele tem a seus filhos, não estaríamos aqui. Como ele tem diferido, postergado a ira, por amor do meu nome. Porque o nome de Deus está na sua igreja. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E como é que está na sua igreja? No instrumento. Portanto, se chamarão, depois se chamarão tal como foram chamados lá na primeira vinda. Se a gente continua aí, teremos que dizer como, o como. Tudo será simples e tudo é simples. Bom, se tu não me tiras o microfone, eu vou continuar falando. Deus abençoe e guarde a todos. Amém. A misericórdia de Deus sendo estendida para a igreja noiva. Falou-se do sangue, vê, na pedra angular, na era da mente. Agora, se não há ou houver, na página 325 dos selos, aí abriu-se algo hoje, porque se não há, se ele saiu daí, não tem sangue aí, então onde vai se buscar misericórdia? Ou seja, o sangue tem que estar em algum lugar, o sangue. Isso é no novo propiciatório. A misericórdia no novo propiciatório. A misericórdia no novo propiciatório. Ainda agorinha teria que pôr um tema, o tema de agorinha. Eu não sei se tu gravastes logo em seguida, não. Bom, o da agorinha foi? Da agora a pouco. A vinda do Senhor em poder e glória. Por aí tem que buscar esse áudio, no final nós falamos o tema. Eu aí, que se falou o tema, assim que podemos buscar esse tema. E aí buscamos. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.